Sente-se por vezes um peso para os outros. Aquela preocupação de um dia não conseguir fazer as suas próprias coisas, de depender de cada pequena ajuda, de ser um fardo para os seus filhos ou netos. É uma realidade, uma sombra que paira sobre muitos de nós à medida que os anos avançam. A ideia de perder a nossa independência, de precisar que nos levem ao médico, que nos preparem as refeições, que nos ajudem a levantar do sofá. É algo que nos tira o sono e nos faz sentir menos capazes. Mas e se eu lhe dissesse que há um caminho diferente? Que podemos chegar aos 80, 90 ou até mais, e ainda assim viver com dignidade, autonomia e alegria, sem sermos um encargo para ninguém. Eu tenho 82 anos e sou a prova viva de que isso é possível. Não sou uma atleta de alta competição, nem tenho uma fortuna escondida. Sou uma mulher comum, como a maioria de vós, mas que ao longo dos anos descobriu e aplicou alguns segredos simples, mas profundos, que me permitiram manter a minha independência, a minha energia e a minha paz de espírito. Não é magia, é sabedoria acumulada e aplicada com carinho. Neste vídeo, vou partilhar consigo desses segredos sábios, verdadeiros pilares que me têm sustentado. São práticas que qualquer um pode adotar, independentemente da sua condição atual, e que fazem uma diferença enorme na qualidade de vida. Fique até ao fim, porque há um conselho que o vai surpreender e que pode mudar a sua forma de ver o envelhecimento, transformando-o numa fase de liberdade e realização. Então, vamos começar com o nosso primeiro segredo, que é a base de tudo, a fundação onde se constrói a nossa autonomia, manter o corpo ativo. Muitos de nós, à medida que envelhecemos, ouvimos a frase, já não tenho idade para isso, ou preciso de descansar mais. E sim, o descanso é importante, mas o nosso corpo foi feito para se mover. Pense nos seus avós ou bisavós. Eles trabalhavam na terra, caminhavam longas distâncias, faziam tudo em casa. O sedentarismo é um inimigo silencioso que nos rouba a força, a flexibilidade e o equilíbrio, tornando-nos mais propensos a quedas e à dependência. Não estou a falar de se inscrever num ginásio e levantar pesos, a menos que isso seja algo que goste e possa fazer. Falo de integrar o movimento no seu dia a dia de forma natural e prazerosa. Por exemplo, sabia que uma simples caminhada de 30 minutos, 3 a 4 vezes por semana, pode fazer milagres? Não precisa de ser rápido, basta que seja contínuo. Vá ao parque perto de casa, dê uma volta ao quarteirão, ou caminhe até a padaria em vez de ir de carro. Se tiver escadas em casa, use-as mais vezes. Subir e descer escadas é um excelente exercício para as pernas e para o coração. E se sentir que as suas pernas estão fracas, pode começar por algo tão simples como levantar-se e sentar-se de uma cadeira sem apoio, várias vezes seguidas. É um exercício funcional que fortalece os músculos das coxas e dos glúteos, essenciais para a sua mobilidade. Imagine-se a conseguir ir às compras sem precisar de ajuda para carregar os sacos, ou a conseguir brincar com os seus netos no chão, levantando-se depois sem dificuldade. Essa liberdade de movimento não tem preço. Ou poder cuidar do seu jardim, das suas plantas, sem sentir dores insuportáveis no fim do dia. Não subestime o poder de tarefas diárias como varrer a casa, arrumar os armários ou cozinhar de pé. Todas estas atividades contam como movimento. E o mais importante, divirta-se. Coloque uma música de que goste e dance na sala. Mexa os braços, as pernas, a cintura. A dança é excelente para o humor, para a coordenação e para a saúde do seu coração.
Eu adoro pôr os fados antigos ou umas músicas folclóricas e dançar sozinha na minha sala. Ninguém está a ver e sinto-me cheia de vida. Além disso, não se esqueça dos alongamentos, depois de acordar, antes de se deitar, ou mesmo enquanto vê televisão, esticar os braços para cima, tocar os pés, rodar o pescoço suavemente. Isto ajuda a manter a flexibilidade das suas articulações, prevenindo rigidez e dores. Muitos dos nossos problemas de mobilidade vêm da falta de flexibilidade. E o equilíbrio, claro, para evitar quedas, que são uma das maiores causas de perda de independência em idades avançadas. Pratique exercícios de equilíbrio. Pode começar por ficar de pé em frente a uma parede, com as mãos apoiadas, e depois tentar levantar um pé por alguns segundos. Com o tempo, vai ganhando confiança e pode tentar fazê-lo sem apoio. O segundo segredo, intimamente ligado ao primeiro, é a nutrição inteligente. O que pomos para dentro do nosso corpo é o nosso combustível. E se o combustível é de má qualidade, a máquina não funciona bem. Não estou a falar de dietas restritivas ou de alimentos da moda, mas sim de uma alimentação que os nossos avós já praticavam a comida de verdade. Pense no que a terra nos dá, no que o mar nos oferece. Frutas frescas e da época, vegetais coloridos, leguminosas como o grão, o feijão e a lentilha, peixe fresco, azeite virgem e pão de mistura. Esta é a base da dieta mediterrânica, reconhecida mundialmente pelos seus benefícios para a longevidade e saúde. Evite ao máximo os alimentos processados, cheios de açúcar, sal e gorduras trans. Aqueles pacotes bonitos no supermercado que prometem ser práticos, muitas vezes, escondem uma série de ingredientes que o seu corpo não reconhece e que são inflamatórios. Prefira cozinhar em casa, com ingredientes frescos, uma boa sopa de legumes, com um fio de azeite. É um elixir para o seu corpo. As frutas são as suas melhores amigas para um lanche ou sobremesa. Uma maçã, uma pera, umas cerejas na época. Não precisam de ser bolachas cheias de açúcar. E a água? Muitos de nós esquecem-se de beber água suficiente. A desidratação, mesmo que ligeira, pode causar cansaço, tonturas, dores de cabeça e confusão mental. Coisas que muitas vezes atribuímos à idade e que são, na verdade, falta de água. Tenha sempre uma garrafa de água por perto e vá bebendo pequenos goles ao longo do dia. O nosso corpo precisa de água para todas as suas funções, desde a digestão até ao bom funcionamento do cérebro. Imagine-se a ter mais energia para as suas atividades, a sua digestão a funcionar como um relógio, a sua pele mais luminosa. Muitas vezes, é só uma questão de beber mais água. E por fim, no que diz respeito à alimentação, o segredo não é a restrição, mas a consciência. Ouça o seu corpo. Ele sabe do que precisa. Se tiver fome, coma. Se tiver sede, beba. Mas escolha bem, um bom cozido à portuguesa, com moderação. É uma delícia e uma tradição. O importante é o equilíbrio e a variedade. Não se prive de tudo, mas faça escolhas inteligentes na maioria das vezes. Pequenas mudanças nos seus hábitos alimentares podem trazer grandes benefícios para a sua energia e capacidade de se manter independente. O terceiro segredo, tão vital quanto os anteriores, é a estimulação mental constante. O nosso cérebro, tal como um músculo, se não for usado, atrofia à medida que envelhecemos. É comum sentir que a memória falha um pouco, que os nomes nos escapam, ou que somos mais lentos a processar informações. Mas isso não significa que o nosso cérebro esteja condenado. Muito pelo contrário, podemos e devemos mantê-lo ativo e desafiado. Isto é crucial para a nossa autonomia, para podermos tomar as nossas próprias decisões, gerir as nossas contas e manter conversas interessantes.
Ler é um dos exercícios mais poderosos para o cérebro. Pegue num livro, no jornal do dia, numa revista. A leitura estimula a imaginação, a memória, o vocabulário e a concentração. Não tem de ler best-sellers. Leia algo que o interesse, seja uma biografia, um romance ou até mesmo os anúncios classificados. O importante é que o seu cérebro esteja a processar informação nova. E se gosta de desafios, experimente as palavras cruzadas, os sudokus ou outros jogos de lógica. Estes passatempos são excelentes para a agilidade mental e para manter a sua mente afiada. Mas a estimulação mental vai além dos jogos e da leitura. Aprender algo novo é um dos maiores elixires para o cérebro. Pode ser aprender uma nova receita de um prato que nunca fez, ou umas palavras em outra língua, ou até mesmo a usar uma nova funcionalidade no seu telemóvel. Já pensou em como seria bom poder fazer uma videochamada com aquele neto que está longe, sem precisar de pedir ajuda a ninguém? Há cursos gratuitos nas juntas de freguesia ou em centros de dia que ensinam a usar o telemóvel ou o computador. Não tenha receio de se aventurar. O simples facto de estar a aprender e a tentar algo novo já está a criar novas conexões no seu cérebro. As conversas significativas também são uma forma poderosa de estimular a mente. Falar com amigos, com a família, debater ideias, partilhar histórias. Quando conversamos, estamos a organizar pensamentos, a recordar eventos, a ouvir e a responder. Tudo isso são exercícios mentais valiosos. Visitar museus, exposições, ou até mesmo ver documentários na televisão sobre temas que lhe interessem. São outras formas de alimentar a sua curiosidade e manter o seu cérebro em plena forma. Lembre-se, um cérebro ativo é um cérebro jovem. Manter a mente afiada não só o ajuda a evitar a perda de memória, mas também a manter a sua capacidade de tomar decisões independentes e a sua curiosidade pela vida. Com o corpo e a mente em sintonia, percebemos que a nossa independência floresce de forma natural. Mas há mais peças neste quebra-cabeças da vida plena. Vimos como cuidar de nós por dentro e por fora. Mas a vida não é feita apenas de nós próprios. Vamos agora falar de algo igualmente vital para o nosso bem-estar e autonomia, que nos conecta ao mundo e nos dá um sentido de pertença. Chegamos ao quarto segredo: cultivar relações significativas. Muitas vezes, com o avançar da idade, as pessoas tendem a isolar-se. Os amigos podem já não estar cá, a família pode morar longe, e a rotina diária pode tornar-se solitária. Mas ninguém é uma ilha. E o ser humano é um ser social por natureza. A solidão é um dos maiores pesos que uma pessoa pode carregar e pode levar à depressão, à perda de interesse pela vida e até mesmo a problemas de saúde física. Manter laços fortes com a família, amigos e a comunidade é fundamental para a nossa saúde mental, emocional e, por extensão, para a nossa independência. Quando nos sentimos apoiados e amados, temos mais força para enfrentar os desafios. Não se feche em casa. Faça um esforço para manter o contato. Um simples telefonema para um amigo ou para um familiar pode fazer toda a diferença no seu dia. E no deles, marque encontros para um café, um almoço ou um passeio no parque. Não espere que os outros venham sempre ter consigo. Às vezes, temos de dar o primeiro passo, e se porventura não tiver muitos amigos por perto, ou se a sua família estiver longe, procure a sua comunidade, as juntas de freguesia, os centros de dia, as associações de reformados, as igrejas. Todos estes locais oferecem atividades e oportunidades para socializar. Participe num grupo de caminhada, num ateliê de artesanato ou num grupo de leitura. Vai conhecer pessoas novas com interesses em comum e alargar o seu círculo social.
Muitos dos meus melhores momentos vêm de partilhar uma tarde de fado com as minhas amigas, ou de um almoço de domingo com toda a família. Aquele riso, aquele abraço, a partilha de uma história. São momentos que nos preenchem e nos dão energia para continuar. E não tenha vergonha de pedir ajuda quando precisar. A independência não significa que temos de fazer tudo sozinhos. Significa que temos a liberdade de escolher quem nos ajuda. E quando pedir uma ajuda para uma tarefa mais pesada, ou uma boleia para uma consulta longe. Não o torna um fardo, torna-o humano e fortalece os laços de confiança e carinho. Lembre-se, ter alguém com quem conversar, com quem desabafar. É um porto seguro para nossa mente e para o nosso espírito. O quinto segredo, muitas vezes ignorado, mas crucial para a autonomia, é gerir as finanças com sabedoria. Não é sobre ser rico ou ter uma grande fortuna, mas sobre ter controle sobre o seu dinheiro. A independência financeira, por mais modesta que seja, dá-nos uma paz de espírito imensa e a liberdade de fazer as nossas próprias escolhas, sem ter de depender de ninguém. Muitos de nós vivem com reformas modestas, e é precisamente por isso que gerir bem o pouco que temos se torna ainda mais importante. Comece por saber exatamente para onde vai o seu dinheiro. Fazer um orçamento simples, seja num caderninho ou numa folha de cálculo, pode ajudá-lo a ver as suas despesas e a identificar onde pode poupar. Pense nas suas necessidades essenciais: alimentação, casa, medicamentos e depois, veja onde pode ajustar. Talvez seja preciso cortar em despesas supérfluas ou procurar alternativas mais econômicas. Por exemplo, em vez de comprar refeições prontas, cozinhar em casa é geralmente mais barato e mais saudável. Como já falamos, criar um pequeno fundo de emergência, por mais insignificante que possa parecer no início, é vital. Guardar uns trocos por mês, mesmo que sejam 5 ou 10 euros, pode dar-lhe uma almofada para imprevistos, como uma avaria em casa, um medicamento não comparticipado, ou uma pequena despesa inesperada. Ter essa reserva dá-lhe autonomia para resolver pequenos problemas sem ter de pedir a ninguém. E seja muito, mas muito cauteloso com as dívidas. Evite contrair empréstimos desnecessários, especialmente aqueles que prometem dinheiro fácil. A dívida pode ser um fardo pesado que tira a sua paz e a sua independência. Se tiver dificuldades em gerir as suas finanças, não hesite em pedir ajuda a alguém de confiança, um filho, um neto, um amigo próximo ou até um técnico social. Há muitas instituições que oferecem apoio gratuito nesta área. E esteja sempre atento a fraudes, especialmente por telefone ou internet. Infelizmente, há muitas pessoas mal intencionadas que se aproveitam dos mais velhos. Nunca partilhe os seus dados bancários ou senhas. A sua independência também passa por proteger os seus bens e o seu futuro. Ter controle sobre o seu dinheiro, por pouco que seja, dá-lhe dignidade e a capacidade de fazer as suas próprias escolhas. O sexto segredo, igualmente importante, é a atenção plena à saúde. Ser independente significa também ser proativo na nossa saúde, e não apenas reagir quando algo já está mal. Muitos de nós, à medida que envelhecemos, tendemos a ignorar pequenos sinais do corpo, ou a adiar consultas médicas, pensando que já não vale a pena, ou que é só da idade. Mas esta atitude pode ser um erro grave. Pequenos problemas podem agravar-se e tornar-se grandes obstáculos à sua independência se não forem tratados a tempo. Não adie as suas consultas de rotina no médico de família. Faça os exames de rastreio recomendados, como análises ao sangue, exames à visão e audição, e qualquer outro que o seu médico considere necessário.
É através destes exames que se podem detectar problemas de saúde numa fase inicial, quando são mais fáceis de tratar e antes que o afetem de forma significativa. Se lhe forem receitados medicamentos, tome-os de forma correta e na dosagem certa. Se tiver dúvidas, pergunte ao seu médico ou ao farmacêutico. Organizar os medicamentos em caixas com compartimentos para cada dia da semana pode ajudar a evitar esquecimentos e erros. Além disso, ouça o seu corpo. Se sentir dores persistentes, cansaço extremo, alterações no sono ou na digestão, ou qualquer outro sintoma invulgar, não hesite em procurar ajuda médica. Não pense que é só da idade. Muitas condições de saúde podem ser geridas ou tratadas, permitindo-lhe manter a sua qualidade de vida e independência. A sua casa também deve ser um lugar seguro para si. Pequenas adaptações podem prevenir quedas. Retire tapetes soltos. Garanta uma boa iluminação em todos os cantos. Instale barras de apoio na casa de banho se sentir necessidade. Calce sapatos confortáveis e antiderrapantes. Estas precauções simples podem evitar acidentes graves que o levariam a perder a sua autonomia. Descansar o suficiente é outro ponto crucial. O sono de qualidade é essencial para a recuperação do corpo e da mente. Tente manter uma rotina de sono regular. Deitar-se e levantar-se à mesma hora. Evite cafeína e refeições pesadas antes de dormir. E, por fim, aprenda a gerir o estresse. O estresse crônico tem um impacto negativo tremendo na sua saúde física e mental. Encontre formas saudáveis de relaxar, ler, ouvir música, meditar, ou simplesmente passar um tempo na natureza. Cuidar da sua saúde de forma proativa é o maior investimento que pode fazer na sua independência e bem-estar futuro. Estes 6 segredos, quando vividos em conjunto, formam uma teia de apoio para a nossa independência. Mas há algo ainda mais profundo que os une a todos e que é fundamental para a nossa felicidade e autonomia. É um segredo que, para muitos, pode parecer contraintuitivo, mas que é, na verdade, libertador. Passemos agora ao último segredo, aquele que prometi que o ia surpreender e que, na minha experiência, é um dos mais poderosos. O 7º e talvez mais surpreendente segredo para a independência é abraçar o novo com curiosidade. Muitos pensam que, com a idade, já se sabe tudo, que já não há nada de novo para aprender ou experimentar, que o nosso papel é apenas sentar e observar o mundo a mudar. Mas essa mentalidade é uma armadilha. Fecharmos-nos ao novo é o primeiro passo para nos tornarmos obsoletos e, consequentemente, mais dependentes. A vida é uma aprendizagem constante, e manter a mente aberta e curiosa é o maior elixir da juventude mental e da independência. Pense comigo, o mundo está em constante evolução. Novas tecnologias surgem, novos conhecimentos são descobertos, e a forma como nos comunicamos e vivemos muda rapidamente. Se nos recusarmos a acompanhar, mesmo que seja um pouco, corremos o risco de ficar para trás, de não conseguir aceder a serviços básicos, de não conseguir falar com os nossos entes queridos que estão longe, e de nos sentirmos isolados e desfasados. E isso, sim, leva à dependência. Então, qual é o segredo? Experimentar coisas novas com uma atitude de curiosidade, não de medo. Não precisa de se tornar um guru da informática ou um poliglota de repente, mas pode tentar aprender a usar o seu telemóvel para fazer uma videochamada. Como já referi, pode pesquisar um assunto que lhe interesse na internet. Já pensou em descobrir vídeos no YouTube sobre um passatempo antigo que tinha, ou sobre história de Portugal? Há um mundo de conhecimento e entretenimento à distância de um clique. Pode até tentar aprender a usar o MBWay para pagar as suas contas ou fazer transferências simples. Acredite, não é tão complicado quanto parece.
e a sensação de autonomia que lhe dá é imensa. Mas abraçar o novo não é só sobre tecnologia. É sobre experimentar um novo prato que nunca provou. Ler um livro de um gênero diferente do habitual. Visitar uma cidade portuguesa que nunca conheceu. Ou até mesmo fazer um novo percurso na sua caminhada diária. É sobre estar aberto a novas ideias, a novas pessoas, a novas experiências. É sobre aceitar que a mudança é uma constante da vida e que podemos continuar a crescer e a adaptar-nos. Muitos dos idosos mais felizes e independentes que conheço são aqueles que mantêm uma mente jovem, sempre ávidos por descobrir e aprender. Ao abraçar o novo com curiosidade, você não só mantém a sua mente ativa e flexível, como também descobre novas paixões. Encontra novas formas de interagir com o mundo e, o mais importante, continua a sentir-se relevante e útil. Não se feche na rotina, naquilo que sempre fez. Abrace a aventura de envelhecer com uma mente aberta. É a sua curiosidade que o vai manter independente, adaptável e feliz. Não um fardo para ninguém, mas uma fonte de inspiração para todos. Então, percorremos um caminho juntos, explorando como manter o corpo ativo, nutrir a mente, cultivar as nossas relações, gerir com sabedoria as nossas finanças, cuidar da nossa saúde e, talvez o mais surpreendente, abraçar o novo com curiosidade e alegria. Cada um destes passos, por mais pequeno que pareça, contribui para um mosaico maior o da sua independência, da sua dignidade e da sua felicidade. Não são regras rígidas, mas sim guias para uma vida mais plena e autônoma. Lembre-se, não se trata de uma mudança radical de vida de um dia para o outro. São pequenas sementes que plantamos todos os dias, com carinho e persistência. É um processo contínuo. E o mais importante é começar. Mesmo que seja só com uma destas ideias. Talvez hoje decida dar uma caminhada mais longa, ou ligar para aquele amigo de quem já não fala há muito tempo. Talvez amanhã procure uma receita nova para o jantar, ou tente resolver umas palavras cruzadas. Cada pequeno passo é uma vitória. Não há idade para aprender, para crescer, para se sentir pleno e útil. A sua vida tem valor. A sua experiência é um tesouro. E a sua capacidade de se manter independente é um presente que se dá a si mesmo e aos que o rodeiam. Eu adoraria saber qual destes segredos ressoou mais consigo ou se tem outros conselhos sábios para partilhar com a nossa comunidade. Deixe a sua sabedoria nos comentários abaixo. A sua história, a sua experiência, a sua perspectiva. Podem inspirar outros a viverem com mais autonomia, confiança e felicidade. A partilha é uma das maiores riquezas da nossa idade. Se este vídeo lhe trouxe valor, se estas palavras o fizeram sentir mais esperança e força, por favor, deixe o seu gosto. É uma forma de me dizer que estou a ajudar e de garantir que mais pessoas da nossa idade, em Portugal e além fronteiras, possam descobrir estes segredos para uma vida independente e feliz. E já agora, se ainda não o fez, subscreva o canal para não perder os próximos vídeos, onde continuaremos a partilhar formas de vivermos a nossa melhor vida, sem nos sentirmos um fardo para ninguém, mas sim um pilar de força e sabedoria. A sua jornada é única e preciosa. Viva cada dia com intenção, com gratidão, com a certeza de que a independência não é um destino a alcançar, mas uma forma de ser, de escolher, de amar a vida em todas as suas fases. Abrace a sua idade, celebre a sua sabedoria e continue a florescer. Lembre-se, o tempo passa, mas a sua capacidade de viver plenamente e sem ser um fardo para ninguém, essa, sim, está nas suas mãos,
Viva a sua melhor vida em todas as idades até já.